Saúdo os meus alunos da Escola Bíblica Dominical e também todos os amigos que têm acompanhado as nossas aulas no nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o tema Cosmovisão Cristã, a centralidade da Palavra de Deus. E o texto base que nós vamos utilizar para a nossa reflexão está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17, que registra o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus, que aqui no caso foi transmitida a Timóteo, principalmente pela sua avó, desde a infância, ela é capaz de nos tornar sábios para a salvação pela fé em Jesus Cristo. É a palavra de Deus que dá testemunho a respeito de Jesus Cristo e de tudo que nós devemos saber a respeito do nosso Senhor e Salvador. E continua: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Paulo aqui diz que toda Escritura é inspirada por Deus. E aqui ele está se referindo ao Antigo Testamento e também aos evangelhos que já haviam sido escritos nessa época. Então, toda a Escritura, toda a palavra de Deus, todo o registro escrito a respeito do testemunho dos homens que Deus levantou através do Espírito Santo para que edificassem essa obra, que são as Sagradas Escrituras. Toda ela é inspirada por Deus, ou seja, a palavra de Deus, ela foi dada por Deus a nós e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja que Deus, lá em Gênesis, ele já tinha chamado Abraão a ser perfeito. Ser tu perfeito. Jesus Cristo também respondeu isso. Jesus Cristo também declarou isso. Ser perfeito como vosso Deus é perfeito. E como nós podemos ser perfeitos? Parece que isso é impossível, perfeito só Deus. E é verdade, só Deus é perfeito. Mas a palavra de Deus, ela tem a capacidade de nos habilitar perfeitamente para toda boa obra. Então, pela palavra de Deus, pela atuação do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, nós somos capacitados para produzir de forma hábil toda a boa obra. É interessante que quando nós voltamos em Gênesis e vamos analisar o contexto em que Deus falou para que Abraão fosse perfeito, ele diz: Abraão, sê perfeito, eu sou Deus Todo-Poderoso. Então, aquilo que parece impossível, que é um homem ser perfeito, é possível para Deus. É possível que o homem seja aperfeiçoado na palavra e transformado cada dia mais à semelhança de Cristo. Qual o instrumento? Qual o instrumento para a transformação do homem à semelhança de Cristo? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Na introdução, o autor do nosso estudo vai dizer que a palavra de Deus é a sua revelação para a salvação do homem e para o seu bem viver. Então, a salvação em Jesus Cristo nós encontramos na palavra de Deus. É a palavra de Deus que testemunha a respeito da salvação em Jesus Cristo. E mais,
A palavra de Deus nos revela a forma em que nós podemos viver bem. Quando nós estudamos a respeito do pecado e a teologia que envolve o pecado, nós costumamos dizer que o pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. E qual o alvo? A vontade de Deus. Então, quando nós erramos o alvo, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, nós pecamos. Mas é importante dizer também que essa vontade nos foi revelada como pecaminosa, ou seja, Deus nos fala que determinadas condutas são pecaminosas para o nosso bem. O que Deus está dizendo é: não faça isso, porque isso te faz mal. Isso é contra o meu caráter, é contra a minha natureza, é contra a minha vontade, e isso faz mal a você. Porque é contra a minha vontade. Porque Deus é o Criador do mundo, Deus é o nosso Criador. E Deus nos fez para sermos dele. Então, quando nós fazemos algo pecaminoso, e a Bíblia nos fala o que é o pecado, nós, além de errarmos o alvo, nós estamos agindo contra nós mesmos. Porque desobedecer à vontade de Deus é atacar a Deus e também a nós, a nossa natureza. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática, possuindo todas as respostas quanto à existência do ser humano e o sentido da vida. A própria palavra de Deus nos diz que nem tudo ainda foi revelado. Mas como nós recebemos a palavra de Deus após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, após o testemunho dos apóstolos, após a consolidação de várias profecias, nós recebemos uma porção bastante substancial de conhecimento e de testemunho cristão para as nossas vidas. E tudo que nós recebemos é suficiente para que nós compreendamos a existência do ser humano, o propósito, a finalidade da vida e possamos viver de conformidade com esses ensinamentos. Mesmo assim, muitas pessoas têm desprezado a palavra de Deus, a Bíblia. Elas se deixam levar por interpretações equivocadas da vida e se intoxicam com mentiras que parecem verdadeiras. Alguém vai dizer que a Bíblia é atual. A Bíblia não é atual. A Bíblia é eterna. Nós não podemos pegar a Bíblia e querer conformá-la com esse mundo. Olhar os valores desse mundo, considerar que nós vivemos num tempo de progresso, de desenvolvimento, considerar que a nossa sociedade hoje é uma sociedade com valores justos, aprimorados, porque isso não é verdade. O pecado ainda atormenta e vive no meio do homem e da humanidade. E querer enquadrar a Bíblia no mundo. A Bíblia não é atual e ela não tem que ser atual. A Bíblia é eterna. É a revelação da vontade de Deus do começo ao fim. Por isso que Jesus disse: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. O que Jesus está querendo dizer, entre outras coisas? Nada mudou e nada mudará. A minha vontade, que era no princípio, ela será a vontade no fim. Os meus ensinamentos que são válidos no princípio, eles serão válidos no caminho, que é o caminho, que é a verdade, e serão válidos no fim. Então a Bíblia não é atual, a Bíblia é eterna. E os seus valores são eternos. A palavra de Deus é a verdade. João capítulo 17. E ela nos revela qual a razão de existirmos e a correta maneira de vivermos. A Bíblia nos revela
que o principal objetivo da vida é glorificar a Deus e ter prazer nele. Esse é o ponto 1 do nosso catecismo. O ponto 1, o tema número 1 do catecismo cristão reformado. Para que o homem existe, né? Para que fomos criados? E a Bíblia responde: nós fomos criados para glorificar a Deus e nos regozijarmos nele e gozá-lo eternamente, assim que fala o nosso catecismo, é ter prazer em Deus. Né? No entanto, como podemos alcançar esse objetivo de viver para o louvor de Deus e ter prazer nele? O único que realmente sabe como ser glorificado é o próprio Deus. Então Deus, na sua palavra, ele nos informa como ele deseja ser adorado, como ele deseja ser servido. Apenas ele pode nos dizer como glorificá-lo e, portanto, alcançar o objetivo da nossa existência. Deus nos ensinou nas Sagradas Escrituras, Deus nos ensina muitas coisas a respeito do culto, por exemplo. Né? Mas em alguns momentos nós vemos que o homem ele se desviou do princípio fundamental do culto, e aí Deus vem e recoloca as coisas no seu devido lugar. Por exemplo, no Antigo Testamento nós vemos os homens pecando, sendo injustos, oprimindo o povo, e em compensação sacrificando, né? Oferecendo a Deus oferendas em razão do seu pecado. E Deus fala, olha, obedecer é melhor que sacrificar. O que eu quero é justiça. O que eu quero é que seja amparado o órfão, a viúva. Eu quero que vocês pratiquem a justiça, eu quero que vocês andem em verdade, eu quero que o testemunho de vocês seja verdadeiro. Né? Existia também uma supervalorização de alguns objetos sagrados. Por exemplo, a Arca da Aliança era superestimado, o templo era superestimado, e aí Deus vem e recoloca as coisas no seu devido lugar. Quando Jesus diz, Deus não habita em templos feitos de mãos humanas. Então, Deus ele vai nos dizer a forma como ele deseja ser adorado, e em muitos momentos ele vai interferir na jornada cristã para dizer, olha, vocês se desviaram do propósito original, vocês estão errando o alvo porque vocês estão deixando de lado a essência. Por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia toda e toda a sua profundidade. Deus poderia falar conosco da maneira que ele quisesse. É verdade. Com Abraão, Deus falou face a face. Moisés, Deus falou face a face. Elias, Deus também falou face a face. Mas ele escolheu revelar a sua vontade por meio das Sagradas Escrituras. Tudo que precisamos saber sobre ele para glorificá-lo e termos prazer nele é encontrado na Bíblia, que é inspirada por Deus. O texto que nós lemos, texto básico, toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino. Então toda a Sagrada Escritura, desde o Gênesis 1 até o último livro do Apocalipse, o capítulo 22 de Apocalipse, toda a Sagrada Escritura ela é útil para o ensino. Até aquilo que eu acho que já foi superado, que parece que é supérfluo, né? As pessoas falam, nós vivemos no tempo da graça, não debaixo da lei. Mas Paulo fala, olha, a lei nos serviu de aio, até nós chegarmos a compreender a salvação na pessoa de Jesus Cristo. O que é o aio? Nos serviu de guia. Por isso que quando nós compreendemos o que a lei ensinava e o que Jesus ensinou,
o aprofundamento na essência da palavra de Deus, nós somos muito mais edificados. A Bíblia também ela é útil para a repreensão. O que é a repreensão? É o freio, é a bronca, né? É dizer, olha, você está errado. Então, muitas pessoas hoje em dia dizem, olha, julgar é errado. Não se deve julgar. A Bíblia fala que não é para julgar. Jesus advertiu, cuidado, não julgueis para não serem julgados. Porque na medida que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Então não é uma proibição, mas é uma advertência. Jesus está dizendo, olha, cuidado na hora que vocês forem julgar, porque a mesma medida que vocês utilizarem para julgar, essa mesma medida vai ser utilizada para vocês. Então, se vocês forem extremamente duros, extremamente rigorosos, extremamente legalistas, no momento em que vocês forem julgados, a lei também vai ser dura para vocês, vai ser rigorosa, vai ser legalista. Então, Jesus está dizendo, tenham compaixão, sejam moderados, tenham prudência. Mas ele não está nos proibindo de julgar, mas está nos advertindo a respeito dos critérios que nós usamos para julgamento. Então, muitas vezes, nós temos que utilizar a palavra de Deus para julgar as atitudes das pessoas e repreendê-las, corrigi-las, né? Repreensão aqui fala no texto, repreensão e correção, né? Chamar a pessoa à reflexão a respeito da sua conduta e dizer, olha, você está errado, você pecou, você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão. Toda a palavra de Deus é útil também para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, é desejo de Deus que nós sejamos perfeitos. E a perfeição aqui é no sentido de sermos semelhantes a Cristo, porque Cristo é perfeito. E nós nos tornamos cada dia mais semelhantes a Cristo quando nós nos deixamos influenciar, nós nos deixamos ser treinados com o convívio com a palavra de Deus. Por isso que é importante que nós leiamos e meditemos na palavra de Deus todos os dias. Podemos confiar na Bíblia porque ela é a palavra de Deus e ela nunca está errada. A palavra é inspirada. A Bíblia é um livro maravilhoso. Nela há leis, sermões e profecias, mas também há canções, poesias e cartas escritas para amigos. Deus utilizou num espaço de 16 séculos uma grande variedade de pessoas, incluindo reis, pescadores, fazendeiros e até um médico, para revelar a sua palavra, que foi escrita em 3 línguas distintas, o hebraico, o aramaico e o grego. Então, a Bíblia é um livro maravilhoso, porque ela é um conjunto de escritos. E esses escritos são variados, né? Vai de leis, profecias, até cartas, poesias, canções. Então, uma variedade de escritos que foram compilados em um único livro. Cerca de 40 escritores de línguas, culturas, locais e tempos diferentes, que viveram dentro de um período de 16 séculos. E a Bíblia tem uma coerência e uma completude extraordinária. Mas nós compreendemos essa coerência e essa completude quando nós entendemos que a Bíblia teve cerca de 40 escritores, mas um único autor. Esse único autor, o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que inspirou esses cerca de 40 homens para escreverem todos esses textos que estão compilados nas Sagradas Escrituras. E ora, se o Espírito Santo se empenhou por vontade de Deus nessa obra grandiosa, e ele guardou com zelo esse livro até que chegasse nas nossas mãos, nos dias de hoje,
né? Quase 2000 anos depois, não há dúvida de que essa é a grande obra do Espírito Santo. Por quê? Porque o ministério do Espírito Santo é um ministério de consolidar e expandir a obra de Cristo e nos fazer semelhantes a Cristo. E como é que o Espírito Santo consolida, expande a obra de Cristo e nos faz semelhante a Ele? Utilizando as Sagradas Escrituras. Ele é o autor, ele inspirou os homens e ele zela pela palavra de Deus para que nós possamos ser transformados por ela. Todas as pessoas usadas por Deus na escrita da Bíblia foram inspiradas pelo Espírito Santo, ou seja, eles receberam a revelação do alto para escreverem exatamente o que lhes foi mandado por Deus. É o que está escrito em 2 Timóteo. Toda escritura é inspirada por Deus. Inspiração é sinônimo de plantar o ensinamento na mente daquele que vai escrever. Em seguida, a carta de Timóteo, o apóstolo Paulo afirma a inspiração da palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Não apenas os livros do Antigo Testamento eram inspirados, mas os livros do Novo Testamento também. A maior parte deles já escrita quando Paulo nos faz esse registro em 2 Timóteo. Também o apóstolo Pedro dá esse testemunho. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então não é razão humana, não uma descoberta da nossa mente de algo maravilhoso que nos leva ou que levou os autores a escreverem esses textos bíblicos. Não é particular elucidação, não é a compreensão que vem à mente humana. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, tudo que está registrado na palavra de Deus foi inspirado por Deus para que os homens falassem movidos pelo Espírito Santo. Não há qualquer parte da palavra de Deus que seja resultado da invenção ou do impulso humano. Ela não foi produzida de acordo com a conveniência ou vontade dos seus escritores. Nem Moisés, nem Davi, nem Isaías, Jeremias, Ezequiel, nem Daniel, nem qualquer outro profeta profetizou quando quis, mas quando foi a vontade de Deus. Eles foram incitados a profetizar, não por qualquer impulso humano, mas por influência do Espírito Santo. Então, a Bíblia é inspirada por Deus. Ela mesma declara isso. Agora, é importante que nós compreendamos que ela precisa ser corretamente interpretada. Isso nós chamamos de exegese, que é a interpretação do texto. E as técnicas utilizadas para uma boa exegese são aquilo que nós chamamos de hermenêutica. A hermenêutica ela nos ensina como interpretar corretamente o texto bíblico. Quando nós interpretamos, quando nós estudamos uma passagem bíblica, é importante que nós levemos em conta a cultura, o tempo em que aquilo foi escrito. Por quê? Porque um texto ele foi escrito e direcionado a uma determinada parcela das pessoas, de uma população, em uma cultura, em um país. Então nós temos que compreender o que aquelas pessoas entenderam quando receberam aquele texto, para depois extrair aquilo que pode nos edificar. Então nós temos que entender que a Bíblia, as passagens da Bíblia foram escritas para um determinado povo, em determinado tempo, em determinada época.
E aí, se a gente compreender o que eles entenderam quando ouviram, quando leram aquele texto, nós podemos extrair princípios de sabedoria valiosos para a nossa vida. Nós temos que entender também que existem vários tipos de estilos de linguagem, né? Um texto poético, por exemplo, um salmo, ele vai utilizar uma linguagem diferente de um texto legislativo, né? Em Deuteronômios, por exemplo, nós temos várias leis. A forma de interpretar uma lei é diferente da forma de interpretar um texto poético. Um texto poético vai ter, por exemplo, elementos subjetivos, vai ter ilustrações, vai seguir uma métrica, uma sonoridade, e se nós compreendermos também essa métrica, essa sonoridade, nós compreendemos com mais profundidade a beleza do salmo, né? Então, são linguagens, são estilos de linguagem diferentes. Precisamos compreender o contexto, não podemos retirar um versículo, um conjunto de versículos do livro. O livro, né? Qual o livro que nós estamos estudando? É João, então nós temos que compreender aquele versículo, aquele conjunto de versículos dentro dos ensinamentos de João, né? O livro foi escrito com determinado propósito, para um determinado povo, para uma determinada finalidade. Então nós temos que compreender, né? Um exemplo prático, por exemplo, quando nós estudamos a carta de Paulo aos Romanos. Muitos interpretam a carta de Paulo aos Romanos como um tratado de teologia. E realmente existe muita teologia, e teologia profunda, mas é uma carta. Uma carta. Vocês já receberam uma carta? Uma correspondência? Então, uma carta, ela tem um propósito. Ela tem uma mensagem direta para uma determinada pessoa ou grupo de pessoas. E quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, o objetivo dele era pastoral. Era dizer aos romanos, olha, não tenham medo porque vocês pertencem a Deus. Deus escolheu vocês. Deus chamou vocês. Então não tenham medo, creiam. Então nós temos que compreender que a palavra de Deus deve ser interpretada de forma correta. Essa semana mesmo eu vi algumas críticas levianas à pessoa de Jesus Cristo. Alguém dizia, por que Jesus não pregou contra a escravidão? Por que Jesus não pregou contra o racismo? Primeiro porque o propósito de Cristo era a nossa salvação, para que nós possamos viver com Deus num mundo restaurado, onde não vai haver racismo, onde não vai haver discriminação, onde não vai haver escravidão. E outra coisa, se nós interpretarmos corretamente aquilo que Jesus ensinou o quê? Que nós somos feitos filhos de Deus. Se somos feitos filhos de Deus, nós somos irmãos. E se nós somos irmãos, a escravidão não faz nenhum sentido aos olhos de Deus. O racismo não faz nenhum sentido aos olhos de Deus. Um irmão ter preconceito em relação a outro irmão não faz sentido. Então, a correta interpretação do texto bíblico, ela tem que ser enfatizada. Amém? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a autoridade da palavra de Deus e por que a palavra de Deus é indispensável. Deus os abençoe, se protejam, se guardem nesse período de pandemia. Vamos obedecer às autoridades, vamos orar uns pelos outros, vamos manter contato uns com os outros também, para que nós sejamos fortalecidos na fé. Deus os abençoe em nome de Jesus. Até a próxima aula.